Este programa é livre para todos os públicos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E que de fato o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando a subir nesse nível superior. Quem aqui quer crescer em santidade, quem aqui quer crescer em comunhão com o Espírito Santo, diga amém. 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 Que assim seja, porque eu também desejo profundamente viver essa experiência. Conhecimento na Sagrada Escritura é, bem dizer, sinônimo de experiência. Portanto, conhecer o Espírito Santo de Deus significa experimentá-lo. Se eu quero conhecer mais alguém, eu preciso gastar tempo para fazer uma experiência com essa pessoa. Não é suficiente, não basta que alguém me fale sobre este alguém que eu quero conhecer. Eu mesmo preciso fazer a minha experiência. Eu mesmo preciso me aproximar desta pessoa. E guarde bem esta palavra, uma pessoa. Eu me chamo Tiago, sou missionário da comunidade de Canção Nova, celibatário. E nessa tarde, nesse momento, estamos aqui para partilhar sobre algo que com certeza você já está vivenciando em todo este acampamento, que nos provocará a nos aprofundarmos ainda mais na pessoa do Espírito Santo. E eu começo com uma pequena indagação, um questionamento para mim e para você. Pensa aí, o que te entristece muito? Uma coisa que te entristece. Ah, sei lá, Tiago, quando falam mal de mim, quando me caluniam. Ah, ou quando eu vejo alguma maldade. Enfim, o que te entristece muito? Pois é, quando bate a tristeza por causa de coisas que nos acontecem, a gente fica para baixo, né? A gente até perde um pouco do brilho, a gente fica literalmente entristecido. Porque a gente é gente, nós somos pessoas. E nós somos afetados por aquilo que nos fazem, por aquilo que dizem de nós, por aquilo que nos acontece, é ou não é verdade? Mas e se nós ampliarmos um pouco a nossa compreensão, a nossa visão, e nós afirmarmos aqui de que o Espírito Santo também é alguém que se entristece? Como assim, Tiago? A gente vai entender juntos. Por isso que a partilha desse momento traz como tema este: não entristeçais o Espírito Santo. Parece-me um pouco confuso quando nós nos referenciamos ao Espírito Santo como uma pessoa. Mas nós podemos chamá-lo de pessoa porque de fato ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E porque o Espírito Santo ele é uma pessoa de relação. Ele é a pessoa no quesito de que eu posso me relacionar com ele. Eu, ser humano, um pobre ser mortal, posso me relacionar com o Espírito Santo, o Eterno, o Santificador, o Paráclito. Eu e você podemos estabelecer um relacionamento. E guarde bem essa palavra, pessoa e relacionamento. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Ótimo. Você que é casado sabe muito melhor do que eu de que na sua relação com o seu cônjuge, né? No passar do tempo vocês vão se conhecendo e criando a tão desejada intimidade. Porque o convívio diário um com o outro vai revelando quem de fato somos. E não tem como conhecer se eu não conviver. Não tem como eu saber mais daquela outra pessoa e me tornar íntimo dela se eu não gasto tempo com ela. Portanto, você pode com propriedade dizer sobre o seu esposo ou a sua esposa, e assim também num relacionamento de amizade,
Ou você que é filho pode falar dos seus pais e vice-versa, porque são pessoas íntimas que se conhecem, que fizeram, portanto, e fazem continuamente uma experiência um com os outros, e isso te dá autoridade de você poder dizer mais sobre aquela pessoa. E quando nós falamos da terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós estamos falando de um ser que é relacional. Ele é um ser que se relaciona comigo e se relaciona com você, e esse é o maior desejo do Espírito Santo de Deus, se relacionar conosco. É lindo esse mistério da Trindade e até inexplicável, mas vou trazer uma comparação, porque eu sempre gosto de dizer que eu sou como uma criança, eu preciso de exemplos para entender aquilo que é mais complexo e difícil. Como que o pai gerou o filho? Tá? É uma analogia. É como que se o pai fosse na frente do espelho. Quando a gente vai na frente do espelho, o que a gente vê? Uma imagem, replicada, uma imagem nítida. A minha imagem refletida no espelho. Portanto, eu vejo todos os meus traços ali. E se eu realizo qualquer tipo de movimento na frente do espelho, aquela imagem vai concordar com esse movimento, porque afinal de contas ela está refletindo o meu movimento. O filho foi gerado assim, a contemplação do pai gerou o filho, que é a imagem do pai. Por isso fala da unidade tão estreita da Trindade. O filho é a imagem de Deus Pai, do Deus invisível. Ele se tornou visível porque se encarnou, e ele é a imagem clara do Pai. Claro, estamos falando de Jesus encarnado, que veio e então revelou quem é o Pai. E este relacionamento, presta atenção, entre o Pai e o Filho, as duas pessoas da Trindade ali, esse relacionamento gera um fluxo e um refluxo de amor. É uma troca de amor constante, do amor puro, genuíno, e disso nasce o Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então o Espírito, aspas, é uma consequência, aspas, é um fruto do relacionamento do Pai e do Filho, do amor do Pai e do Filho, que se dão, que se entregam, que se amam. Então o Espírito Santo está ali como uma pessoa. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer: o amor do Pai foi derramado sobre os vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque o Espírito Santo é este amor. Portanto, uma vez que ele é consequência, resultado, fruto desta relação de amor, a relação da Trindade, quer dizer que ele é perito em relacionamento, e ele não sabe fazer algo em nós se não se relacionar conosco. Por isso ele quer causar estreiteza de relação. Por isso que a comparação, a analogia que nós fazemos aqui com o relacionamento humano, traduz muito, até porque na sua criação, na nossa identidade, o Senhor deixou expresso em nós características da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que nós não conseguimos viver isolados, separados, distante de pessoas. Nós precisamos uns dos outros, porque isso é dado identitário, é dado da nossa identidade como ser. Então é por isso que eles imprimiram isso também em nós. Seres de relação, seres de comunhão, seres de intimidade. Quer descaracterizar alguém? Tire essa pessoa do convívio social, isole ela totalmente. Onde ela não tem tipo de relação com o ser humano, ela vai se descaracterizando, ela vai perdendo o seu sentido, porque ela é uma figura de relação, ela é um ser de relação. E o Espírito Santo se relaciona assim comigo e com você. E é o desejo dele se relacionar mais comigo e com você. E é a palavra de Deus que nos atesta isso. Pega comigo Efésios capítulo 5. Efésios 5:17. A partir do versículo 17 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com o entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza.
Vós, atenção, vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Se realmente o ouvistes, e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados, a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho que se corrompe ao sabor da concupiscência anterior, da concupiscência enganosa, e é chamado a renovar-se pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha a comunhão, olha a relação. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não mais furte, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para a edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. Atenção, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como vos perdoou em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Portanto, o Espírito Santo, como um ser de relação, ele também se entristece. E o que entristece o Espírito Santo? Tudo aquilo que é contrário a quem ele é e, consequentemente, ao que ele faz. O que entristece o Espírito, repito, é tudo aquilo que é contrário a quem ele é e ao que ele faz. Isso o entristece. Isso causa entristecimento ao Espírito Santo de Deus. Claro que São Paulo, numa linguagem acessível, vai nos fazer entender que de fato nós podemos, com a nossa conduta ou a nossa falta de conduta correta, entristecer o Espírito Santo. Eu nessa semana vivi uma experiência incrível, muito simples, mas que para mim foi muito incrível. Nós estávamos rezando essa semana, a Rosinalva também estava lá, né? Aqui no Espaço Jovem, no momento de oração, e veio-nos um canto inspirado. É um canto inspirado depois da oração, e ali nós estávamos trilhando um caminho de relacionamento com o Espírito Santo. Deixa eu dizer, não apenas de pedição, mas de relação, e esse é o salto que nós queremos dar. E ali nesse canto inspirado, rezando, pedia: Senhor, se alguém tem a interpretação desse canto, que traga. E na hora, no meu interior, veio a compreensão, o entendimento. Era um canto de expressão do Espírito, se declarando em amor às nossas almas, e expressando o seu desejo de se relacionar conosco. O Espírito Santo fazendo uma declaração de amor a nós. Portanto, era indizível, era difícil conseguir traduzir aquilo que o Espírito estava expressando em relação à nossa alma e ao desejo que Ele tem pela nossa alma de se relacionar conosco. Imagina só, a pessoa da Trindade, Deus, o Espírito Santo, que tem sede de nós temos sede dele, mas ele tem sede de nós, e sede de se relacionar conosco, se expressando em amor. Não deveria ser o contrário, mas porque ele é amor, tudo que ele faz tem amor, é amor, e é por isso que ele se expressa em amor a nós, é por isso que ele nos espera, por isso que eles aguardam espaço para poder gastar tempo com a gente e fazer uma obra admirável em mim e em você, porque Ele não sabe fazer, outra coisa a não ser amar, santificar, purificar, elevar, iluminar, transformar, resgatar, libertar. Este é o Espírito Santo,
O que ele faz é consequência de quem ele é, e ele realiza uma obra admirável. Eu tenho certeza que você, se eu te desse esse microfone aqui, e você que está em casa, teria oportunidade de dizer um dos frutos de que o Espírito realizou em você. Claro, existem os frutos do Espírito, mas a mudança, a transformação, a conversão, a vivência radical, tudo fruto do Espírito, do relacionamento que nós estreitamos com Ele. E essa palavra ela é tão clara que antes de chegar no versículo que nos diz, não entristeçais o Espírito Santo, tudo que vai nos trazendo sobre a vida nova, nos aponta alguns dos concretos motivos que entristecem o Espírito Santo, e eu faço questão de salientá-los aqui. O que entristece o Espírito Santo? Futilidade de pensamento, estar alienados da vida de Deus, dureza de coração, insensibilidade, a impureza, a mentira, o ressentimento, o egoísmo, palavras incoerentes, injuriosas, a amargura, a cólera, a malícia, a infidelidade, a vida na carne. Gente, tudo que se opõe ao Espírito nos fere diretamente. E aqui quero trazer uma palavra-chave. O que entristece o Espírito é a mesma coisa, são os mesmos motivos que entristecem a nossa alma. O que entristece o Espírito é o que fere a nossa alma. O que entristece o Espírito é o que nos aparta do desígnio de Deus. O que entristece o Espírito é o que nos descaracteriza. O que entristece o Espírito é o que nos escraviza. Então perceba que existe uma íntima e estreita relação entre o que entristece o Espírito e entristece a nossa alma. Você já percebeu sua alma triste? Às vezes a gente fala assim, estou uma tristeza aqui no meu coração. A nossa alma se entristece, especialmente quando ela se distancia de Deus, do seu desígnio, da vida nova e da vida abundante que Ele veio nos trazer. Isso vai entristecendo concretamente o Espírito Santo e ferindo a nossa alma. Por isso, nós precisamos entender que o plano elevado que Deus quer nos fazer chegar, que é a nossa vida sobrenatural, é uma elevação, e aqui nós rezávamos, a Ana rezava, vamos subir. Não é uma simples subida numa estrutura. Diz de uma subida espiritual, diz de uma elevação espiritual, que aqueles que se tornam íntimos do Espírito, aqueles que se abrem ao movimento do Espírito, podem experimentar e experimentam na sua alma. Eu pergunto para você, que efeitos você tem experimentado do Espírito Santo em você? Na sua vida? Será que eu e você temos patinado muito numa mesma dimensão? Nós temos patinado muito no mesmo ponto e a gente não consegue progredir? Por que será? Será que nos falta a graça? Ou será que falta a nossa correspondência a ela? Será que nos falta o auxílio? Ou será que é consequência do nosso fechamento e da nossa indiferença aos movimentos do Espírito? Isso é grandioso, isso é belo. Meus irmãos, e quando eu falo de invocar o Espírito, claro, a igreja nos estimula a isso, quantas orações, a liturgia, esse tempo favorável que nós estamos vivendo de Pentecostes, invocar o Espírito Santo. Mas você, quem sabe, há de concordar comigo. Meu Deus, a gente invoca tanto o Espírito. A gente invoca e suplica tanto o Espírito. E por que tem coisas que são tão morosas e demoradas para acontecer e para mudar? Claro, existe o nosso processo pessoal, a transformação ela é gradativa. Mas existe uma outra teoria, também importante de ser salientada. Nós precisamos suplicar tanto o Espírito Santo, porque o nosso fechamento é tão grande, que o Espírito Santo todas as vezes precisa procurar uma brecha de acesso livre para poder fazer algo em nós. Porque a dureza do nosso coração impede os feitos dele em nós. Porque nós resistimos, nós invocamos, mas não permitimos. Nós levantamos os braços, mas não abrimos o coração. Nós suplicamos, mas não nos submetemos.
E aí como é que o Espírito Santo age? Porque ele só age num lugar onde ele é convidado e onde a nossa liberdade permite. Ele não vai impor nada. É por isso que acontece o semelhante efeito quando vai haver a perfuração de um poço artesiano. Eu nunca vi pessoalmente, mas já vi imagens, né? Você percebe que tem todo aquele equipamento. Então se descobriu um lençol freático ali naquele lugar. Então vai fazer o quê? Vai vir aquele equipamento, que eu não sei nem o nome, mas ele vai insistindo e batendo um forte peso, forte pressão e vai afundando, certo? Vai afundando, vai afundando, vai afundando, vai afundando. E quando chega no nível certo, o que acontece? Pá, brota água. Não é assim? A nossa petição é mais ou menos isso. A gente vai pedindo, é como a insistência desse equipamento que bate na terra, porque lá no interior existe uma fonte de água viva, precisa chegar lá no profundo do nosso ser, só que precisa ir para o profundo, é preciso ir mais longe, é preciso ir a fundo, ir a fundo, ir a fundo. Então todas as vezes que nós rezamos, é como esse instrumento que vai batendo na terra dura do nosso coração, e vai indo para o profundo, para o profundo, para o profundo, para a água viva jorrar, porque é isso que a palavra de Deus nos diz: aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Só que quanto mais maleável estiver o nosso coração, quanto menos endurecido estiver o nosso coração, mais rápido a gente chega na profundeza e mais rápido a água flui. É por isso que nós suplicamos, mas é preciso haver dentro de nós a disposição em nos submeter às moções, aos movimentos do Espírito, e isso alegra o Espírito Santo de Deus, nos deixarmos ser conduzidos por Ele. Agora eu estou falando de mim, tá? Se couber para você, você acolhe, senão você apenas fica escutando a história do Tiago. Eu comecei a me questionar muito e ver, meu Deus do céu, patinando aqui ainda. E o Senhor foi claro comigo dizendo: eu até quero, mas quando você vai deixar? Porque você não está disposto a pagar o preço de abrir mão de certas coisas para que eu possa fazer a obra. E não há comunhão entre luz e trevas. Então como que eu quero abundância de vida se eu ainda insisto em ficar na vida dúbia, na vida dupla? E eu não abro mão daquilo que eu preciso abrir uma vez por todas. Gente, o que tranca a fonte, por vezes não são grandes pesos, são folhas secas, que são folhas, mas suficientes para impedir o fluir de Deus na tua vida, em você e através de você. Um homem e uma mulher do Espírito não é aquele que reza em línguas, um homem e uma mulher do Espírito não é aquele que tem muitos dons, um homem e uma mulher do Espírito verdadeiro é aquele que é transformado pela ação constante do Espírito, e você vê santidade na vida dele. Claro que ele é o autor dos dons, é ele que flui, mas do que me adianta? Quem sabe usufruir de todos os dons, e desculpa, estou falando para mim primeiramente, e viver uma vida marcada com sinais de pagão, de não cristão, de ideias contrárias à vontade de Deus, ao ensinamento de Cristo. É transformação. Gente, perceba, os santos realizavam milagres, até mesmo de ressuscitar alguém, mas não era o que eles buscavam, isso era uma consequência de quem eles eram. Me recordei aqui de Felipe Neri. De repente ele pegou uma criança morta, não sabia o que fazer, começou a balançar, de repente a criança começou a chorar, ressuscitou, simplesmente assim. Por quê? Era Deus vivendo nele, Cristo, o Espírito fluindo através dele, e Deus não quer fazer menos em mim, em mim e em você. É uma obra admirável. Imagina quem seremos nós, se nós nos submetermos ao Espírito. Imagina quem seremos eu e você, se nós deixarmos a fluidez do Espírito acontecer em nós. Que obra admirável na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua vocação, seja no que for. Só que é submissão ao Espírito, é invocação acompanhada de submissão, e submisso é aquela pessoa que se rende, que se prostra, que obedece e que se deixa conduzir. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Fecha os seus olhos onde você está agora. Eu quero pedir, Espírito Santo, que tu reveles agora particularmente, portanto para cada um que está aqui, algo que ele precisa fazer para viver a vida nova, ou algo que ele precisa deixar. Escute o Espírito Santo, que ele já está falando no teu coração. Que atitude você precisa tomar, o que você precisa fazer ou precisa deixar. Pode abrir seus olhos. Vem,
A sua consciência é a habitação de Deus. E o Espírito ele está falando. Só que nós estamos insensíveis aos seus movimentos, insensíveis à sua voz. E é por isso que a gente patina. É por isso que a gente não progride. É por isso que a gente não sobe no andar de cima. Porque a gente insiste em resistir. Tiago, o primeiro que vos fala e o primeiro que precisa se converter. Porque do contrário, nós nos perdemos. Mas o Espírito Santo, ele insiste. O Espírito Santo, ele persiste. O Espírito Santo não nos deixa. E é por isso que ele realiza essa obra admirável. Nós corremos um grande risco de estarmos parados no nível sensível e na nossa natureza. Existe um autor fantástico. E ele diz algo tremendo sobre isso. Presta atenção. A causa de que se chegue tão tarde, ou não se chegue nunca à perfeição, é que não se segue em quase tudo mais do que a natureza e ao sentido humano. Não se segue nunca, ou quase nunca, ao Espírito Santo, de quem é próprio esclarecer, dirigir e inflamar. Pode-se dizer com verdade que não há senão pouquíssimas pessoas que se mantenham constantemente nos caminhos de Deus. Muitos se desviam sem cessar. O Espírito Santo lhes chama com suas inspirações, mas como são indóceis, cheios de si mesmos, apegados a seus sentimentos, assoberbados de sua própria sabedoria, não se deixam facilmente conduzir, não entram senão raras vezes nos caminhos do desígnio de Deus e raramente permanecem nele, voltando às suas concepções e ideias que lhe fazem voltar atrás. Assim, avançam muito pouco e a morte lhes surpreende, não tendo dado mais do que 20 passos, quando poderiam caminhar 10.000, se tivessem abandonado a direção do Espírito Santo. A inspiração do Espírito é para o ato de virtude, o que a tentação é para o ato do pecado. Perceba, como que acontece a queda no pecado? A tentação, a deleitação e a queda. Então, portanto, traduzindo, a tentação, eu sou atraído, eu sou seduzido e eu cometo o ato. No movimento do crescimento da virtude, do homem novo, da mulher nova, o que acontece? A inspiração do Espírito que nos sugere e que se com docilidade eu aderir, eu cresço em virtude, eu cresço em santidade. É esse movimento que acontece. 3 são, portanto, as coisas necessárias para a perfeita fidelidade ao Espírito Santo. Presta atenção. Atenção às inspirações, a discrição e a docilidade para levá-las a cabo. Atenção às inspirações. O que o Espírito está sussurrando, suavemente, mas poderosamente, está te instruindo a viver. O que ele está te dizendo? Ei, procura ele para se reconciliar. Ei, vai até tal pessoa. Ei, traz isso às claras. Ei, perdoa. Ei, vai ajudar tal pessoa. Ei, cala, não fala nada. Ou ei, fala, é hora de você falar. Vai por aqui, vai por ali. É uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E Ele vai inspirando, Ele vai sussurrando. Ei, gaste mais tempo com ele ou com ela. Saia do seu egoísmo. Não minta. Perceba, o Espírito Santo ele vai sendo muito concreto conosco. No livro de sabedoria vai dizer, eu sempre gosto de afirmar, o Espírito ele é o educador das nossas almas e como um bom pedagogo ele vai nos instruindo. Aí é preciso discernir essas vozes. Se essa voz é do Espírito, se essa voz é do meu humano ou se essa voz é do demônio. E é clara a distinção. Quando a voz é do Espírito, é algo que vai edificar. É algo que vai santificar, é algo que vai me levar para a liberdade, para me aproximar de Deus. Quando é a voz do demônio, é o que vai me ferir ou ferir o outro, que vai me escravizar, vai me levar a pecar. Quando é a minha voz própria, a minha própria voz, a minha humanidade, a nossa humanidade que também corrompida, vai
por vezes, me levar apenas ao meu interesse próprio, ao meu fechamento, ao fechamento de si. Então é preciso entender quais são os movimentos e quais são as direções do Espírito para mim e para você. O que Ele está falando? Fazer a distinção, e aí docilidade na ação. Não é amanhã, é agora. Se você precisa conversar com alguém, se você precisa se reconciliar com alguém, é agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. Existe um autor que diz algo fantástico, e eu também sempre repito: se nós fôssemos dóceis aos movimentos do Espírito Santo num período de 3 meses, ele ousa em dizer o tempo, nós daríamos um salto na nossa vida de santidade que nós não conseguimos mensurar. 3 meses de fidelidade às moções do Espírito no nosso coração, de ensinar concretamente o que fazer, e você vai vendo que ele vai gerando uma obra nova, uma obra santificadora. Tiago, beleza, eu não quero entristecer o Espírito, então o que eu faço para alegrar o Espírito? Para ser bem pontual, eu trago aqui concretamente: adorá-lo, submeter-se a Ele e amá-lo. Como que eu alegro o Espírito Santo? Aprendendo a recorrer a Ele, pedindo, suplicando e confiando. Como que eu agrado o Espírito? Recapitulando: atenção às inspirações, a sua suave voz, silenciar para escutá-lo, consultá-lo. Eu preciso dar tempo para o Espírito falar e não apenas agir pelo meu ímpeto. Como trouxe a descrição dos Espíritos, quem está me falando é realmente o Espírito. Docilidade na execução e aprender a reparar as nossas infidelidades. Como assim, Tiago? Eu fui perdoado, sim, mas quem ama repara. E agora pensa aí que eu também penso aqui, nos erros que nós cometemos, quem sabe contra alguém. Gente, a ação de reparação é uma ação concreta que realiza em nós crescimento de virtude e santificação. O que é reparar? Por exemplo, cara, eu fiz muito mal para alguém porque eu falei mesmo mal daquela pessoa e propaguei a má fama daquela pessoa. Estou trazendo um exemplo. Eu me arrependi, pedi perdão a Deus, beleza, você está perdoado, houve arrependimento. O que é a reparação? Agora eu vou pegar esse mal que eu cometi e vou trabalhar o oposto dele. Então eu vou fazer o quê? Agora eu vou me exercitar a falar bem de todo mundo, claro, aquilo que é verdade, não precisa mentir, tá? Aquilo que é verdadeiro, e vou começar a ser um propagador daquilo que é de bom das pessoas. Eu vou começar a salientar. Isso é o quê? É uma reparação. Tiago, eu traí alguém. O que eu vou fazer? O que é o oposto? A fidelidade. Eu vou começar a ter atos de fidelidade, demonstrados, concretos. Percebe? Que isso vai gerando a virtude. Então aquilo que é um mal, por eu ser dócil aos movimentos do Espírito, vai produzir um bem em mim, se eu procuro a reparação. Não é precisar ser perdoado, isso não é movido pelo sentimento de culpa, de acusação, não, mas é uma reparação. De um mal eu tiro um bem. Olha que forte isso, e eu falo com segurança porque não fui eu quem disse, mas um teólogo falou. Sabe por que São Pedro chegou até o final, a ponto de, como a Santa Igreja nos ensina, ser crucificado de cabeça para baixo? Porque as lágrimas da traição e da negação dele correram a vida inteira dele, que fez com que ele desse uma resposta de fidelidade a Deus. Quem sabe se ele não tivesse falhado, ele não teria sido tão fiel. Ele passou a vida inteira dele sendo reparado. E aqui agora eu quero trazer esperança diante, desculpa o termo, tá? Das burradas que eu e você fizemos na nossa vida e dos nossos erros. Eles se transformam benéficos. Feliz culpa que nos trouxe tão grande Salvador. Gente, Deus não quer o mal. Nunca quis o pecado. Só que olha o que aconteceu. Do mal Deus tirou um bem. E dos nossos erros nós podemos, se vivermos no Espírito, nos enraizarmos em fidelidade a Deus. E você vai crescer na virtude. Perceba que por trás da virtude de um grande santo,
sempre houve uma grande fraqueza. O que ele fez? Ele foi dócil ao movimento do Espírito que potencializou. Isso é obra da redenção em nós. Isso é obra da redenção de Cristo em nós. Fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Então é essa maneira que eu vou combater. Pega a sua fraqueza, pega o seu erro, viva a reparação, vivendo o oposto do erro e investindo nisso. Você vai crescer em santidade. Você vai crescer em fidelidade. E tudo isso vai gerando uma obra nova, linda e admirável daquilo que Ele quer fazer em mim e em você. Gente, você veio para o acampamento de Pentecostes, que bom! Que bom que a gente está aqui, é muito bom pedir o Espírito Santo, até sensivelmente sentirmos os movimentos dEle. Glórias a Deus, e que bom, e Ele usa sim da nossa parte sensitiva também. Mas eis que nós não podemos mais parar no sensível. Se vier, é consequência. Mas nós precisamos nos tornar pessoas de fé, e isso agrada o Espírito Santo de Deus. Gente, eu não rezo porque eu tenho vontade, eu não rezo porque eu sinto, eu rezo porque eu me determino a rezar, e só essas pessoas que se posicionam assim, conseguem chegar na profundeza, e extrair a água viva que está lá dentro. Eu me preocupo com orações que não são sustentadas, eu me preocupo quando numa assembleia aqui rezando, nós precisamos insistir, ei, reza, 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 meu Deus, nós não sustentamos a oração, como é que nós vamos chegar às profundidades? O homem de Deus, a mulher de Deus, o homem do Espírito, a mulher do Espírito, não para no sensível. O homem e a mulher de Deus insiste, porque lembre sempre dessa imagem, está batendo na terra dura do coração, e ele vai a fundo, e eu falo agora por experiência pessoal, eu tenho procurado me exercitar nisso, e tenho chegado à fonte sim, porque de fato eu saio simplesmente da esfera do sensível. Nós não podemos ser uma geração do ai ai ai, ou que bom, se trouxe consolo, está valendo, se não trouxe consolo, eu paro. Não, isso não cria enraizamento de fé, isso não cria santidade, isso não me forma como cristão. É preciso ir às profundezas, meus irmãos, e eu sei que não é novidade para você nem para mim. Percebam os sinais dos tempos, tudo que está acontecendo. O tempo está se findando, isso não é para assustar, mas isso é para que nós nos posicionemos e digamos de uma vez por toda, chega de perder tempo, não há mais tempo para ficar fazendo negociação com coisa baixa, não tem mais tempo, nós precisamos nos enraizar na fé, porque quando os ventos contrários começarem a bater, nós não seremos arrancados. Só que não há improviso, há graça, mas o terreno tem que estar pronto para receber. Por isso é tempo de amolecer os corações, por isso é tempo de suplicar o Espírito, mas submeter-nos a Ele e deixar que Ele nos faça crescer como um homem e uma mulher de fé. Ei, você pode se tornar um ser inabalável pela graça de Deus, se você acreditar e se abrir. Inabalável, não porque você é forte, não porque você e eu somos fortes, mas por quê? Mas por quê? A ação dele em nós nos faz fortes. O movimento dele vai nos fazer estar posicionados. E aí, meus irmãos, nós não vamos ser confundidos. Existem muitos cristãos que estão sendo confundidos por qualquer falácia, porque não está enraizado em Deus, e a voz do mundo está mais forte do que a voz do Espírito dentro de si. É preciso destampar os ouvidos e querer saber onde está a verdade. A verdade está em Deus, não nos homens. E se os homens condizem com a verdade, então eles estão a favor de Deus, estão junto a Deus. Mas se é contrário ao que Deus disse para mim, não tem discussão, não vale e acabou. É Deus e ponto. A verdade não precisa ser explicada. Eu acredito nela e eu me aproprio porque foi Deus quem disse. Foi Deus quem revelou, entendeu? Senão, meus irmãos, daqui a pouco, nós estamos com aparência de cristão. Aparência de cristão, mas desculpa, espírito de pagão. Mas deixa o Espírito Santo realizar em você libertação, até rimou. É preciso ter essência de cristão, e o Espírito Santo é o responsável por isso, meus irmãos. E você não vai precisar simplesmente ficar se posicionando, a tua vida vai ser uma posição concreta de cristão autêntico, e as pessoas vão olhar para você e vão ver o Cristo vivo em você.
O que mudou o mundo não foram os rebeldes, foram os santos, que com sua vida revelavam o eterno, e contra a verdade ninguém consegue combater, por mais que tentem, não conseguem, porque a verdade é a verdade, e a verdade vos libertará, é o que a palavra de Deus nos garante. Portanto, se você quer sair da superficialidade, fica de pé agora. Eu quero te convidar a nós fazermos essa experiência agora, e você que está em casa também. Feche os seus olhos onde você está. Imagina primeiramente essa cena que eu trouxe, deste instrumento batendo na terra, para procurar água. Isso é para ajudar a concentrar, tá? Nós queremos sair da superfície, Espírito Santo de Deus. Nós queremos sair de uma vida rasa. Espírito Santo, eu preciso sair de uma vida rasa, porque não tem mais tempo em perder com futilidades. E eu estou diante de irmãos que estão aqui porque também têm sede como eu. Nós somos sedentos pela verdade, pela vida no Espírito. Por isso agora nos ajude a ir para um lugar mais profundo. Mais profundo. E eu quero te pedir, Espírito Santo, pela tua presença forte e potente em nós, que seja estreitado o nosso laço de afinidade, de relação contigo agora. Que hajam os rompimentos de cadeias e de compactuação com as trevas, de uma vez por todas, Espírito Santo. Porque quando nós te conhecemos, nós não queremos outro. Quando nós sabemos quem tu és, nós não vamos perder tempo com opiniões baseadas no achismo. Quando nós sabemos quem tu és, Espírito, e tu nos revela o eterno, nós só queremos aquilo que permanece. Por isso eu te peço, Espírito Santo, e agora eu quero convidar você a abrir os seus lábios e fazer aquilo que só você pode fazer. A falar com o Espírito. Fale. Eu não estou usando nenhum termo rezar, porque falar com Ele é rezar. Fala agora a partir da verdade do teu coração. Converse porque Ele está aí. Não sejamos indiferentes ao Espírito Santo de Deus. E vá falando do desejo que há no teu coração. Se você não consegue, seja tão sincero a ponto de dizer: eu não consigo, mas eu quero. Espírito Santo, eu não quero mais voltar para minha casa com as cadeias que me prendem aqui. Eu não quero mais voltar, Senhor, com uma postura de mornidão, como eu levei até agora. Quebra tudo que precisa ser quebrado e me leva para as profundezas. Porque eu quero ser um homem do Espírito, uma mulher do Espírito. Eu quero viver pelo Espírito, não mais pela carne. Não mais pela carne. Eu quero abundância de vida, Espírito Santo, que só tu podes gerar em mim. E é por isso, Espírito Santo, que agora, com toda a sinceridade do coração, e agora eu digo para você, é com você, eu não posso fazer mais nada por você. É com você, porque eu vou rezar porque eu preciso. As meninas aqui vão rezar, Cassiano vão rezar porque precisam. É porque eu preciso. Ei, desculpa, eu não vou te conduzir. Eu quero que você reze com a sua verdade, porque eu vou rezar com a minha aqui agora. E você de casa também é chamado a fazer o mesmo. E vai dizendo: Espírito Santo, eu te desejo, Espírito. Mas eu quero te desejar mais, Espírito Santo. Eu não quero pôr limites no conhecimento em relação a ti, porque eu acho que já te conheço, porque eu já acho e já sei como que tu ages. Não, Espírito Santo, são tão elevados os teus pensamentos, Senhor Deus, mais do que os meus pobres pensamentos. Mas eu quero ser tão dócil e tão submisso aos movimentos do teu Espírito, como esta pena que é levada pelo vento para onde quer que tu queiras, Espírito Santo de Deus. Porque nós não podemos mais brincar com o tempo, não podemos mais brincar de ser cristãos. Eu não quero mais te entristecer, Espírito Santo de Deus, com uma vida incoerente. Eu não quero mais te entristecer, Espírito Santo de Deus, porque enquanto eu estou sendo infiel, enquanto eu estou te entristecendo, eu estou me perdendo. Enquanto, Espírito Santo de Deus, eu estou te entristecendo, eu estou me perdendo. Mas quando eu estou te alegrando, eu estou me encontrando com a verdade, me encontrando com a santidade, me encontrando com o eterno. E é isso que eu quero, Espírito Santo de Deus. Mas me ajuda, porque o Senhor sabe do barro que eu sou feito. O Senhor sabe como eu sou frágil. O Senhor sabe como eu sou infiel.
o como ainda o espírito mundano me rodeia, e muitas vezes eu te troco por aquilo que é mundano, eu te troco por aquilo que é passageiro, eu troco, Senhor, a riqueza eterna por trocados terrenos. Senhor, eu prefiro mentir do que a verdade tantas vezes, eu prefiro manter a minha autoimagem do que viver na verdade, mas me ajuda, porque eu sei, eu creio na vida abundante que Tu tens para mim, eu creio na vida em abundância que Tu tens para mim, eu creio, Espírito Santo, que as coisas podem ir além do que estão, porque a obra que Tu tens a fazer em mim é maior, e eu me abandono, Espírito Santo, eu me entrego, Espírito Santo, eu me entrego, Espírito Santo. Toma, Espírito Santo, a minha vida, toma a minha alma, toma o meu coração, toma todo o meu ser. E se você ora no Espírito, reze na liberdade, e insista na sua oração. Saia da superfície, saia da esfera do sensível, saia da esfera do sensível apenas, e vá para o profundo. Queira água viva, queira água viva, é a água que brota do interior e é o fogo que vem do céu. Vá deixando-se agora, vá deixando-se levar pelo Espírito de Deus, deixe que Ele mostre a verdade. Não tenha medo, não tenha medo, porque o que Ele quer gerar em mim e você é liberdade, e seja cheio agora do Espírito, mais fundo, Espírito Santo, nos corações endurecidos, nas almas que estão ressequidas, nas almas que estão aprisionadas. Vem, Espírito Santo de Deus, em poder, em potência, em eficácia, em unção, em movimento. Reza no Espírito, ora no Espírito, em nome de Jesus. Se você não rezou até hoje no Espírito, chega, é agora. Comece a rezar agora no Espírito, porque o dom está sendo dado para todos. O dom está sendo dado para todos, é uma arma poderosa de edificação pessoal. Por isso vá rezando no Espírito agora, vá rezando junto com o ministério, enquanto eles vão ministrando aqui, e deixe fluir. Feche os seus olhos, não se distraia, e vamos mais fundo, vamos mais fundo, vamos mais fundos. Vai dando volume, vai dando força, vai dando espaço ao Espírito Santo dentro de você. Deixa que Ele faça, deixa que Ele passe à frente, deixa que Ele ilumina-nos, Espírito de Deus. Ergue mais alto os seus braços e sua voz. O Senhor quer reacender dentro de muitos corações a fogueira da intimidade. A fogueira da intimidade. O Senhor está te chamando a caminhar em intimidade com Ele. Caminhar em intimidade com o Espírito. Reacende. Alguns têm a fogueira já apagada, outros com fogo baixo, outros em cinzas, mas ainda tem jeito, ainda tem esperança. Vá soltando a sua voz, e à medida que você vai rezando assim, você vai colocando madeira, você vai alimentando essa fogueira. Esse Espírito Santo que é o fogo, esse Espírito Santo que é a chama, está sempre ali, mas nesse momento você se move, nesse momento você se coloca em atividade para alimentar a sua intimidade com o Espírito Santo. Faz com que esse fogo queime novamente, com que ele reacenda, com que ele se erga, com que ele se levante, com que ele tome força. Toma força dentro de nós, Espírito Santo. Reacende em nós a sede de estar com o Senhor todos os dias, a sede da palavra, a sede da Eucaristia, a sede da confissão, a sede da adoração, a sede da oração constante. Reacende a sede dos sacramentos, reacende em nós. Tira as escamas, tira tudo aquilo que turva a nossa visão espiritual. Leva-nos de volta a Ti, Espírito Santo. Queima os nossos corações com línguas de fogo, Espírito. Queima.
declaramos vida nova em abundância, fortaleza nas tribulações. Em teu nome, Jesus, é muito concreto isso. Novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida. O Senhor me mostra amarras sendo desfeitas para pessoas que começam agora a viver. Pessoas que há mais de 10 anos estavam escravizadas e dependentes em vícios, mas agora em nome de Jesus. O Senhor me fala de pessoas que estavam dependentes do cigarro há muitos anos e você disse: tudo eu posso largar, mas isso eu não consigo. Em nome de Jesus, a força do Espírito realiza aquilo que é impossível para você. E você começa, o Senhor me fala de pessoas que tinham uma inclinação ao adultério concreto, e você no seu interior concebia o desejo, o pecado, mas agora há um rompimento, porque a abundância de vida que o Espírito Santo começa a gerar em você. Pessoas que estão sendo despertadas para um afeto com a pessoa do Espírito Santo de Deus, e a sua visão começa a ser ampliada, e você começa a perceber um novo horizonte. Pessoas que são resgatadas na esperança agora, na esperança. Pessoas que estão sendo agora tiradas das suas costas um fardo pesado, porque para você aquilo era um fardo pesado, mas agora a leveza do Espírito atinge a sua vida, atinge a sua alma. Prisões, cadeias são quebradas e a abundância de vida é gerada. Se você crê nisso, diga: eu tomo posse, Espírito, e eu quero essa abundância, porque eu quero de fato alcançar outro nível. Eu quero subir na sala de cima, eu quero subir, Espírito Santo, eu quero subir, Espírito Santo, espiritualmente. Espírito Santo, se quiseres, realize curas, mas nós queremos pedir o maior bem, que é o bem do progresso espiritual, do crescimento espiritual, da santidade de vida, da liberdade no Espírito. E ora, insista, a oração não acabou, porque o Espírito tem mais a fazer, e deixe o fluir dele acontecer em você. Era aquela recordação da passagem de Paulo, quando ele é conduzido até Ananias, e a imagem era essa, de muitos de nós que ainda estamos cegos espiritualmente. Por isso que nós nos perdemos tão facilmente na nossa caminhada. Muitos de nós que estão aqui precisam hoje de um Ananias para impor as mãos e pedir o batismo no Espírito Santo. E é isso que eu gostaria de propor a você nesta hora. Para todos aqueles que se reconhecem desta forma, ainda cegos espiritualmente. Talvez você tenha todo um desejo, uma vontade de acertar, mas você erra, você continua ainda vacilando no seu caminho de santidade, continua entristecendo o Espírito Santo de Deus. Aqueles que ainda não foram batizados no Espírito Santo, aqueles que ainda não se abriram à oração em línguas, se você desejar, somente aqueles que ainda não oram no Espírito, somente aqueles que ainda permanecem com os seus corações até mesmo fechados, se você deseja, você vai erguendo a sua mão. Somente aqueles que ainda não oram no Espírito, aqueles que ainda não oram no Espírito, levantem suas mãos. E agora nós vamos impor as mãos sobre vocês. As pessoas que estão à sua volta, aqueles que já fizeram a experiência de Pentecostes, eu gostaria que você pudesse agora ser este Ananias na vida deste irmão. Dá uma olhadinha para essa pessoa, talvez esteja com o braço erguido do teu lado. Queria que você pudesse impor as mãos agora, e que nós possamos apenas orar no Espírito por um instante. Ore no Espírito. Até peço mesmo que os meus irmãos do ministério, para que nós façamos agora uma breve pausa nos nossos instrumentos, e que a oração em línguas ela possa fluir agora no meio de nós. Deixa fluir, meu irmão. Ore. Você que não orava no Espírito, fecha os seus olhos.
E deixa fluir, porque é do nosso interior que vai fluindo este rio de água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Seja batizado agora no Espírito, seja batizada no poder do Espírito Santo. Impõe as mãos agora, meu irmão, minha irmã, sobre esses que estão com os braços levantados perto de você, e ore no poder do Espírito. E você que está recebendo a oração agora, dê liberdade. Pentecostes é hoje. É hoje. É hoje. Hoje é o dia da experiência com o Espírito Santo de Deus. Ore. Bota volume na sua voz. Deixa crescer, deixa fluir. Coloca intensidade na sua oração. Intensidade agora. Pessoas que estão sendo levadas agora até mesmo a um repouso no Espírito Santo, porque Deus deseja curar profundamente agora os seus corações, a sua história. Pessoas que estavam amarradas espiritualmente, pessoas que estavam como que uma paralisia espiritual. Receba agora o poder do Espírito Santo na tua vida. Ori ala suri ala bandori ala candari ala bandori ala suri ala bandori ala bandori ala suri ala bandori ala. Ori ala suri ala bandori ala la ala bandori ala la. Shiri ala suri ala bandori ala candari ala bandori ala la ala la. Ori ala bandori ala suri ala bandori ala la bandori ala candari ala bandori. Ore no Espírito. Como nós fazíamos antigamente nos grupos de oração, ore no poder do Espírito. Ori ala suri ala bandori ala candari ala bandori. Shiri ala suri ala bandori ala. A imagem é essa, é forte, e eu preciso trazer. A imagem era de demônios saindo do meio de nós, de espíritos agora saindo da tua vida. Talvez você que estava tomado pela opressão na tua mente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, seja livre agora no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Este Espírito Santo que agora está vindo de dentro para fora, e tudo aquilo que não era da parte de Deus está sendo expurgado, expulso. Ori ala suri ala bandori ala candari. Ori ala suri. Tampões dos ouvidos, porque estava fechado e insensível à ação da graça. Nesse momento sai, para que você seja um canal livre da graça, para que você volte a escutar a voz do Espírito Santo te falando, te conduzindo no coração. Toda a insensibilidade espiritual está sendo extirpada dos nossos corações. Obrigado, Senhor. E um grande efeito está acontecendo enquanto nós vamos orando. O Senhor me falava de uma sombra de tristeza que foi tomando-nos nesses últimos tempos. Pessoas que estavam sendo assoladas por uma persistente tristeza, consequência disso, angústias sendo geradas. Mas agora, enquanto nós estamos orando no Espírito, este derramamento está acontecendo. O Espírito me diz que está compartilhando conosco a sua alegria, a alegria devolvida, a alegria que não vem de fora, mas a alegria que vem de dentro. É um fruto do Espírito que agora é derramado sobre nós. A alegria pelo que é eterno, e pessoas que agora recebem o Espírito, recebem concretamente esta graça da alegria, simplesmente de saber quem é e de quem é o Espírito. Você não precisa daquilo que está fora agora, mas daquilo que há dentro de você, daquele que habita dentro de você. E é por isso que esta unção de alegria é derramada sobre nós, derramada sobre os corações, e pessoas são levantadas de um abatimento, porque as notícias continuam sendo más. Mas ei, a nossa vida não depende, por mais que sejamos influenciados, as más notícias,
elas não têm o poder definitivo sobre nós, mas deixe que agora a alegria de pertença a Deus e ao Espírito gere vida em você. A alegria de saber que eu posso confiar nele, de que ele é por mim. A alegria de saber que nele eu sou livre. A alegria de saber que existe uma eternidade reservada para mim. A alegria de saber que eu não estou só, porque ele está comigo e permanecerá comigo. Isso é Pentecostes. O fechamento foi rompido e a abertura para um novo acontece. Isso é Pentecostes. Isso é fruto do Espírito. E continue rezando para nós selarmos esse momento junto com o ministério, que depois nós vamos cantar. Vá deixando que agora a própria alegria, fruto do movimento do Espírito, cele tudo isso em você. E cele a abundante vida que gera alegria em você. E todo mal é dispersado, todo mal é afastado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E diga comigo: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. E aplauda o Espírito Santo de Deus e canta. Queima nossos corações com línguas de fogo, fogo, fogo. No Pentecostes novo, Pentecoste em nós, faz arder de novo, de novo, de novo. Queima nossos corações, nossos corações com línguas de fogo.